Graças ao Senhor. Sabe, nós falamos tanto sobre fé esses dias. E uma coisa que eu creio muito é que a fé, ela precisa, entenda isso. Você pode, esquece as exceções, podem ter algumas exceções, mas a fé, normalmente, ela precisa de expressão. A fé se expressa. Sabe, certo dia Jesus estava, olha só para você ver, Jesus estava andando, ele estava a caminho para curar uma pessoa, e no caminho a multidão o comprimia, e a palavra de Deus diz que uma mulher foi entrando na multidão, ela tinha uma hemorragia sanguínea há 12 anos pelo menos, e ela já tinha procurado muitos médicos, ela já tinha assim, ido até o fim, todo tipo de tratamento natural que havia, tratamentos normais que haviam, e essa mulher, ela alcança Jesus, ela entra no meio daquela multidão, e ela toca no manto de Jesus, e é incrível porque Jesus, ele percebe que saiu poder, e ele poderia ter deixado isso quieto, porque aliás o poder já tinha sido liberado, aquela mulher já estava sendo curada, mas Jesus não, ele para, e ele pergunta aos discípulos: quem me tocou? Quem veio até mim, me tocou? E os discípulos, acho que falaram, esse Jesus aí de vez em quando faz umas perguntas assim, então, né? Como assim, Jesus, quem te tocou? A palavra de Deus diz que eles falaram: como assim, quem te tocou? Olha a multidão que está em volta de você, Jesus, olha aí a multidão, um monte de gente aí está tocando, não tem jeito, você está comprimido, não é? É igual o metrô em dia de jogo, né? O metrô em jogo do Corinthians, que eu quis dizer. Porque é o estádio do Corinthians em São Paulo, gente, fica próximo do metrô Tatuapé, né? E o metrô, no dia do jogo do Corinthians, é melhor não pegar o metrô, né? Porque você não precisa nem segurar, você fica assim. Mas em Belo Horizonte, quando eles fazem greve, fica assim também, não fica? Mas, aliás, em Belo Horizonte é engraçado, né, gente? Porque aqui em Minas é o seguinte: tudo a gente chama de trem, e o trem a gente chama de metrô. Bom, mas... Bom... Mas olha só, então voltando à história, aquela mulher, Jesus estava comprimido e tinha saído o poder da vida de Jesus, e agora Jesus, olha só, Jesus, ele fala: eu quero saber quem me tocou. E enquanto aquela mulher não se expressou, não se manifestou, Jesus não completou aquela cura, não liberou aquela cura, até que aquela mulher estava sendo procurada, alguém tocou nele, quem tocou nele? E a Bíblia diz que ela ficou assim um pouco constrangida, e ela se prostra aos pés de Jesus, e ela diz: foi eu que te toquei, Jesus. E o povo tudo olhava em volta, e agora Jesus olha para ela, com aquele olhar de compaixão do nosso mestre, e ele diz: a sua fé te curou, pode ir curada, pode ir em paz. Jesus ama a expressão da fé, sabe, a fé se expressa, a fé não é passiva, a fé não é tímida, ela não é acanhada, sabe, nesse aspecto. Veja, Jesus era incrível. Eu quero mostrar para você através desse texto, Marcos capítulo 10, versículo 46, vou continuar esse assunto. Marcos 10, 46, eles chegaram a Jericó, Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, sempre Jesus estava acompanhado de grande multidão, estavam saindo da cidade o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego. Ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, porque eles, naquela época, eles não tinham previdência, vamos dizer, social, previdência do governo, eles acabavam tendo que se tornar mendigos quando não podiam trabalhar. E olha que situação, ele estava sentado, mendigos que eu digo assim, pedintes, né? Ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus de Nazaré começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E então eles repreendiam aquele cego, dizendo para ele: fica quieto. Mas ele gritava ainda mais alto, ele gritava ainda mais forte, ele gritava ainda mais intensamente, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Pensa, era uma multidão,
Jesus escolhe aquele homem, Jesus coloca a senha dele, número 1, Jesus fala, ele está à frente, Jesus para e disse, chamem-no, e chamaram o cego, e disseram para ele, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando a sua capa de lado, de um salto, ele se coloca de pé, ele dirigiu-se a Jesus, e agora Jesus faz uma pergunta para aquele cego, talvez a resposta pudesse ser tão óbvia, mas Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. O original diz, algumas versões dizem, eu quero voltar a ver. Esse não era um cego de nascença. Imagina só, que a dor ainda é maior. Quando alguém nasce cego já é muito difícil, mas quando alguém se torna cego é mais difícil ainda. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e agora ele seguia a Jesus pelo caminho. Meu Deus do céu, que história de fé. Sabe, na vida de Jesus, deixa eu abrir um parênteses dessa introdução, na vida de Jesus, na caminhada de Jesus, no ministério de Jesus, nos anos de ministério de Jesus, ele estimulava os discípulos a crerem. Jesus o tempo inteiro estava estimulando os discípulos a ter fé. Por quê? Porque é pela fé que nós conquistamos as coisas, é pela fé que nós alcançamos coisas maiores, é pela fé que nós somos curados, tudo é pela fé, o reino de Deus se move por fé, sabe, veja só, Jesus ele estava dormindo naquele barco, e a tempestade estava ali, atrapalhando aqueles discípulos, mas a tempestade não atrapalhava Jesus, uma tempestade lá fora, o barco balançando, uma tempestade lá fora, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus o quê? Dormia lá dentro do barco, ele estava dormindo, ele estava de boa, e agora os discípulos apavorados, com medo de naufragar, com medo das suas vidas se perderem, com medo talvez do barco se perder, eu não sei, mas agora os discípulos chegam até Jesus, e eles falam assim, Jesus acorda, vamos, levanta, olha o vento, olha a tempestade, e em Marcos 4 no versículo 40, ele diz assim, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? No original ele está dizendo, por que vocês estão tímidos em relação a isso? Vocês não têm fé? Querido, você pode ser tímido no seu temperamento, mas em relação à sua fé você não pode ser tímido. Você pode ser tímido em relação ao seu temperamento, tem pessoas que são mais tímidas. Agora, não importa tanto a questão do seu temperamento, mas a fé não aceita timidez. A fé segundo Cristo é ousada, a fé ela age. Veja, a pergunta de Jesus para eles era, cara, por que vocês estão sem reação? Por que vocês estão assim passivos? Olha o que está acontecendo. Sabe o que Jesus queria? Despertar a fé desses caras. Jesus queria esticar a fé deles. Jesus estava dizendo, por que vocês estão com medo, ainda não têm fé? Jesus estava sempre tentando estimular a fé dos seus discípulos. Numa outra história, rapidinho te lembrando, Jesus agora está diante de uma multidão que o seguia, final da tarde, o dia inteiro, mais de 5.000 homens, talvez 20.000 pessoas estavam sem comer, o dia inteiro eles sem alimentar, e agora, Jesus, ele lança uma pergunta propositalmente aos discípulos, ele diz assim, principalmente ali, talvez a Filipe, um dos seus discípulos, Jesus ele diz assim para eles, ele fala, olha, o que nós vamos dar de comer para esse povo? Olha a pergunta de Jesus, a Bíblia diz que Jesus não estava fazendo essa pergunta porque ele tinha dúvidas do que ele faria, mas porque ele queria provar a fé dos seus discípulos. Jesus está instigando a fé dos discípulos, Jesus ele está de alguma forma tentando provocar a fé dos discípulos, e ele chama Filipe, faz aquela pergunta, isso está em João capítulo 6, versículos 5, 6, 7, 8, 9, aí ele fala assim para Filipe, e aí Filipe, como que nós vamos alimentar essa multidão? E Filipe entra em crise, Filipe era da escola racional ou ultra racional, Filipe era de uma escola que só acreditava na matemática humana, 1 mais 1 tem que dar 2, sabe, Filipe está sendo confrontado, e Jesus agora pergunta, onde que nós vamos comprar pão para esse povo comer? Jesus sabia que era uma pergunta sem resposta, como que eles comprariam pão? E agora Filipe começa a fazer a lista de problemas, porque Filipe é da escola do si,
Ah, se tivéssemos uma padaria. Ah, se tivéssemos 10 empresários aqui para dar 20 mil pães para esse povo aqui que precisa. Ah, se tivesse aqui perto 2 indústrias da Seven Boys, propaganda grátis. Ah, se tivesse aqui perto, não é? Ele começa a participar do si. É a escola de Filipe. Filipe, ele está dizendo, vamos calcular, vamos pensar. Jesus fez uma pergunta, mas a Bíblia diz que a pergunta de Jesus, ela não foi na intenção de levá-lo a pensar. E Filipe responde a Jesus, 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um comer um pedaço. Mas olha que incrível, no versículo seguinte de João 6, versículo 8 e 9 diz assim, outro discípulo, André, diga comigo, André, irmão de Pedro, ele toma a palavra e ele diz, ei, não, a pergunta não é se, a colocação não é se, o se aponta para pessoas com dificuldade da fé sobrenatural, mas as pessoas que têm alguma fé, elas perguntam, elas dizem assim, como? Elas só querem saber o como, elas não estão preocupadas se vai acontecer ou não vai acontecer, porque elas sabem que pode acontecer, elas só querem o como. E agora, André, de uma outra escola, da escola da fé, da escola que alimenta a fé das pessoas, da escola que entendeu o que Jesus fazia, André fala assim, ei, espera aí, tem solução. Olha a solução de André, tem um menino, um adolescente ou um pré-adolescente, que ele tem aqui 5 pães e 2 peixes, olha só, olha a escola desse menino André, desse discípulo, irmão de Pedro. Ele tinha visto o seu irmão andar sobre as águas, ele tinha visto Deus curando cegos, Deus curando surdos, mudos, ele tinha visto milagres nas mãos de Jesus, ele estava possuído de fé. Agora André chega e fala, ei, a questão não é se, Filipe, para de falar se, Filipe, para de pensar no dinheiro, Filipe, para de pensar nas possibilidades naturais, Filipe, pega o que você tem na mão e entrega nas mãos de Jesus e aplica fé, porque algo poderoso acontecerá. E agora André chega com o menino, temos aqui a solução, Jesus, olha, temos, Filipe olhou para André e falou, esse cara é louco. E André insistiu, falou, nós temos um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes, ele tem 5 pães e 2 peixes, e aí você sabe o final dessa história, sabe queridos, Deus quer que a gente seja da escola do como nós vamos encontrar algo para colocar nas mãos de Jesus, como nós vamos fazer isso, Deus, eu sei que o Senhor está nesse negócio, como nós podemos alimentar essa multidão, sabe, quando nós começamos a perguntar como, em vez de colocar sempre um se, ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse conhecimento de teologia, ah, se eu tivesse mais dinheiro, ah, se eu fosse o desembargador lá, dono da justiça, né, irmão? Ah, se, não é se. Deus já está fazendo. A escola de André, ela já vê o futuro, ela já enxerga a situação. A escola de André, ela nos leva a ver o que Deus está fazendo, porque a escola de André, ela não olha para o problema, ela não fita os olhos no problema, ela não fita os olhos na circunstância, mas a escola de André, ela fita os olhos no que Jesus pode fazer. Ela faz o que ela pode fazer, mas ela deixa Deus fazer o que não pode ser feito. Sabe, ele não podia ter milhares de pães, mas ele podia levar um menino com 5 pães, e era tudo o que Jesus precisava para que pudesse ter aquele milagre, amém? Jesus estimulava os discípulos, gente, a ter fé. Diga assim comigo nessa manhã, fala, Jesus, Deus, Espírito Santo, estimula a mim, a minha casa, a ter mais fé. Sabe, essa série é para estimular você a ter mais fé, a andar por fé, a enxergar que Deus pode fazer coisas maiores, a enxergar a parte de Deus sendo feita na sua vida. Sabe, Deus, Ele ama estimular as pessoas. Lembra daquela mulher Ciro-Fenícia? A mulher está chegando diante de Jesus, está pedindo a cura da sua filha. Ela está dizendo, olha, cura minha filha. Ela está falando, olha, minha filha está endemoniada há muito tempo. Eu preciso que ela tenha um processo completo de libertação. Ela precisa ser curada pelo Senhor. E Jesus vira para ela, olha só. Você acha que Jesus não queria fazer isso, gente? É claro que Jesus queria. Mas olha como Jesus estimula a fé daquela mulher. Ele vira para aquela mulher Ciro-Fenícia e fala assim, não, eu não vim para os sírios fenícios. Eu vim para os judeus. Dá uma tiradinha nela.
aquela mulher não desiste, ela vai aumentando a sua fé, ela vai crendo mais, ela vai falando, não é possível, eu não aceito, e ela começa a conversar com Jesus, e Jesus fala assim, não, eu vim para os meus, eu não posso dar comida aos cachorrinhos. Jesus agora exagera, talvez, ele sai de qualquer politicamente correto, e ele fala, olha, vocês nesse aspecto são pessoas assim menosprezadas aqui em Israel, eu não posso fazer nada para os cachorrinhos não, eu faço para os meus filhos. Olha o que Jesus falou com essa mulher, mas Jesus não estava querendo humilhá-la, Jesus estava querendo impulsionar a fé dela, Jesus estava querendo ver até onde a fé dela ia, por isso que Jesus fez isso com Filipe. Jesus perguntou para Filipe para colocá-lo à prova. Jesus não estava perguntando para Filipe porque ele estava preocupado em como alimentar a multidão. Jesus estava esticando. Sabe, algumas coisas acontecem na nossa vida entre a promessa e o milagre. No momento que as circunstâncias estão desfavoráveis, algumas coisas vão acontecer na sua vida que vão parecer até coisas do inimigo, mas às vezes é o próprio Deus olhando para você e vendo até onde a sua fé vai. Às vezes é o próprio Deus instigando você para aumentar a sua fé, para esticar a sua fé. Por isso eu quero dizer em nome de Jesus, não desista, olhe para o Senhor com fé. Essa mulher não desistiu, e agora ela fala assim, mas o Senhor é tão bom, e eu sei que mesmo que o Senhor deu filé mignon para os seus filhos, vai sobrar um músculo, ou um acém para mim. Entendeu ou não? Eu sei que se você der picanha para os seus filhos, alguma coisa vai sobrar para mim, porque da mesa das pessoas caem farelos e os cachorros se alimentam dele. Olha o que essa mulher falou, eu não vou desistir do meu milagre. Ela não desiste, sabe por quê? O que eu quero dizer para você é que Jesus estimulava a fé das pessoas. Jesus estimulava a fé das pessoas, amém? Agora volta ao texto comigo em Marcos 10, diz assim, quando aquele cego, ele ouviu que Jesus passava, ele começou a gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e quando eles repreendiam ele gritava ainda mais, sabe, o que eu quero dizer nesse primeiro ponto, e você precisa guardar isso bem no fundo do seu coração, é que a fé se expressa, a fé se mostra. Quando você está diante de uma circunstância que você precisa agir em fé, Deus espera que você expresse a sua fé. Deus espera que você expresse a sua fé. Sabe, tinha uma multidão em volta de Jesus, mas o cego Bartimeu, ele gritava de fé, ele expressava a sua fé, ele estava dizendo, tenha misericórdia de mim. Você lembra aqueles quatro amigos de um paralítico? A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum. Eu estou contando bastante histórias, porque o ministério de Jesus foi todo nutrido de fé. Mas sabe, Jesus estava em Cafarnaum, e ele estava ali numa casa. Ele estava operando curas, milagres, mas principalmente a Bíblia diz que ele estava ensinando sobre o reino. Jesus está dentro da casa, pregando, ministrando. Mas quatro amigos de um paralítico o pegaram e levaram para tentar entrar naquela casa. E a Bíblia diz que eles não conseguiam entrar, a casa estava cheia. Ninguém queria trocar a senha, ninguém queria perder o seu lugar, ninguém queria dar lugar para aquele paralítico entrar. Sabe o que esses quatro amigos fizeram, gente? Esses quatro amigos subiram até o telhado da casa, e a Bíblia diz que eles tiraram o telhado da casa, e eles sabiam mais ou menos aonde Jesus estava, eles calcularam, eles tiraram aqueles telhados todos, e de repente, aquele paralítico numa maca, começa a ser descido pelo telhado, na frente de Jesus, aleluia! Mas sabe o que acontece? Jesus para a sua pregação, Jesus para tudo que ele estava fazendo, Jesus para tudo, e a palavra de Deus diz que Jesus viu, diga comigo, viu. Marcos 2,5, olha aí, Marcos 2,5 diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Depois no versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz que Jesus falou para ele, levante, pega a sua maca e vá, você está sendo curado por causa da sua fé. Olha o que diz aí, vendo a fé que eles tinham, versículo 5, vendo a fé que eles tinham. Gente, Jesus vê a fé.
Se Jesus estava vendo a fé, ali não era uma visão espiritual, ali Jesus não estava olhando lá dentro do coração deles, ali Jesus não estava olhando o sentimento deles, ali Jesus estava vendo a fé, através da expressão da fé. Gente, Jesus não abria mão de fazer milagres na vida daqueles que ele via a fé. Aquela mulher tocou em Jesus, ele percebeu. Ele percebia pessoas que tinham fé, a fé expressa. Eu quero dizer para você hoje, o que você precisa fazer para que Jesus veja a sua fé? O que você, até eu vou apertar a pergunta para nós, o que você está disposto a fazer, preste atenção, o que você está disposto a fazer para que Jesus veja a sua fé? Qual é o tamanho da sua disposição? A fé não é passiva, ela tem uma atitude. A sua atitude de fé, ela vai te conectar a Deus. A fé, preste atenção nisso, eu não estou falando nenhuma besteira, eu quero que você entenda como que é o modelo de resposta de Deus à nossa fé. A fé não é calada, a fé não só declara, mas a fé, ela se expressa. A fé não é tímida, sabe, aqueles caras estavam no barco, Jesus falou, ei, vocês estão tímidos. Em relação à fé, nós não podemos ser tímidos. A fé, ela não é somente um pensamento positivo. A fé é uma expressão. A fé não é só um sentimento. A fé, ela se mostra. Ele disse, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, olha para mim. E eles então repreendiam, e ele gritava mais ainda, porque aquele homem, ele precisava ter uma expressão de fé. Lembra o centurião? Jesus chega, está passando um centurião, que era um chefe de soldado romano, chega para Jesus e fala, Jesus, tem um servo meu lá em casa, é o servo que eu mais gosto, e ele não está bem, ele está para morrer, ele está mal, ele está numa situação acamada, enfim, ele fala com Jesus, sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, tá bom, eu vou lá curá-lo. Só que aquele homem, ele tinha tanta fé, ele não falou curá-lo, ele falou, eu irei lá. Mas esse homem tinha tanta fé que ele virou e falou assim, Jesus, não preciso ser lá, eu sou chefe de soldados, e quando eu dou uma ordem, não importa o lugar que eu esteja, os meus soldados vão lá e fazem. Portanto o Senhor é o Deus dos exércitos, e o Senhor pode dar uma ordem agora, e o meu servo ser curado lá na minha casa, sem o Senhor ir lá. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava se expressando, ele estava falando, eu acredito. Ele deu uma expressão de fé, e Jesus parou, porque uma expressão de fé para Jesus, uma expressão de fé em qualquer lugar, Jesus, entenda, entre aspas, ele para agir, ele para responder. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter cultos mais nutridos de fé, nós precisamos ir nas células com mais fé, nós precisamos ter mais fé na declaração de vida na nossa casa, nós precisamos ter mais fé no que Deus vai fazer no nosso casamento, nós precisamos ter mais fé no que Deus vai fazer nos nossos negócios, nós precisamos ter postura de fé, declaração de fé, porque a fé se expressa. A fé mostra, você percebe pessoas de baixa atmosfera, mas por outro lado, você percebe pessoas de alta atmosfera. Outro dia alguém falou para mim, aquele menino ali é bom demais, porque ele crê em tudo. Eu falei, então ele é muito bom mesmo. Eu prefiro andar com um menino que crê em tudo, não é, do que andar com uma pessoa que não crê em nada. Porque uma pessoa que não crê em nada, a atmosfera de fé é baixa, mas uma pessoa que crê em tudo, está com uma atmosfera alta, e ela vai experimentar muito mais, porque a fé é uma expressão, a fé se expressa. Queridos, quando nós olhamos a galeria dos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé que está em Hebreus 11, tudo tem uma expressão. A fé não é sentimento, nós precisamos parar de achar que a fé é sentimento. A fé não é sentimento, a fé é atitude, a fé não é passiva. Eu quero deixar isso bem claro, esse é o principal ponto. Olha só, Hebreus, eu vou passar muito rápido, mas Hebreus 11:4, Abel, como disse um irmão outro dia, falou, pastor, você é o único pastor que se zoa. Falei, não, deve ter outros, não é possível que eu sou o único. Melhor a gente zoar a gente mesmo que as pessoas, né? Às vezes podem constranger. Mas olha só, Hebreus 11, eu vou passar muito rápido, mas presta atenção. Olha só, os heróis da fé. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Vai falando de homens de fé. Agora olha só, Hebreus 11:4 fala que Abel, por causa da sua fé, ele sacrificou mais do que o seu irmão Caim.
Versículo 7, Noé, olha só, Noé, pela fé, ele construiu uma arca. Todos viam a fé de Noé. A arca era o memorial de fé de Noé. Presta atenção, as pessoas precisam ver a sua fé. As pessoas precisam ver o que você está construindo na fé. A arca era a construção da fé de Noé. Noé, por anos e anos e anos, ele está construindo a arca. Sabe o que acontece? As pessoas viam a fé de Noé através daquela arca construída. Versículo 8, olha só, pela fé Abraão obedeceu e saiu da sua terra e foi para outra terra. Olha, a fé é uma expressão, a fé está sendo vista. A Bíblia não diz assim, pela fé Abraão sentiu no coração e ficou sentindo. Não, Abraão saiu, ele se moveu. Abraão se moveu, pela fé, versículo 17, Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, porque ele acreditava que embora a sua descendência fosse por Isaque, Deus podia ressuscitá-lo. Moisés, pela fé, saiu do Egito, gente, foi pela fé, ele vai rumo ao Mar Vermelho, ele não temeu o rei. Você vai ver toda a história dos heróis da fé, eles fizeram tudo pela fé. Pela fé ele atravessou o Mar Vermelho, pela fé os muros de Jericó caíram, pela fé eles deram 7 voltas, gente. Nunca se viu na história muralhas caindo com 7 voltas e um toque de trombetas. Mas sabe o que aconteceu? Não foi um sentimento, foram 7 voltas, 7 dias, quantos estão entendendo? E depois, se você olhar no versículo 32 em diante, quando fala dos outros heróis da fé, Baraque, Gideão, Sansão, Davi, quando fala dos outros heróis da fé, você vai ver que diz assim, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo. Olha, é tudo ativo, é tudo atitude. Então, pessoas de fé, elas têm atitudes de fé. A fé é uma expressão, a fé se mostra. O que você precisa fazer essa semana para mostrar a sua fé? Nós precisamos mostrar, a nossa fé precisa ser vista. As pessoas precisam entender, gente, quando você pisar aqui todo domingo, você já pisa possuído de fé. Se você está aqui possuído de fé, você não vai ficar assim, você vai se expressar a Deus, porque você está louvando a um Deus vivo, e esse Deus vivo, Ele pode fazer todas as coisas. As suas promessas sempre estarão de pé. Eu não canto essa música como se elas tivessem acabado, eu canto como se elas estivessem começando. As suas promessas sempre estarão de pé. Tu és fiel, eu creio, eu estou esperando, vem Senhor, porque tem uma expressão. A expressão é de Deus. Quando Jesus chegou naquele domingo que todo mundo chama aí popularmente, domingo dos ramos, o povo estava na porta de Jerusalém com os ramos, Jesus estava entrando. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que o povo estava com expectativa de Jesus. E a palavra original diz que eles ficavam na ponta dos pés. Sabe o que é na ponta dos pés? É aquela coisa, eu preciso ver. Eu preciso estar nesse negócio, eu preciso participar. Sabe, por isso que Deus honra, quanto maior sua expectativa dos cultos, maior será a resposta de Deus sobre a sua vida. Quanto maior sua expressão, maior será a resposta de Deus. Pode ter certeza, esse negócio é espiritual. Por isso que quando Jesus foi ressuscitar, Talita, ele chega e ele fala assim, só vem aqui para dentro do quarto, Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina, os pais da menina. Ninguém mais, porque quando Jesus estava entrando, o povo estava rindo, o povo ficava lá rindo, o povo não estava entendendo, tudo que atrapalha uma atmosfera de fé, Jesus dizia, eu não posso parar, eu preciso tirar daqui o que atrapalha a atmosfera de fé. Por isso que a palavra de Deus diz que na cidade incrédula, Jesus ficava pouco, mas na cidade que acreditava, ele passava para ficar 1 hora e ficava 2 dias. Quando Jesus passou em Samaria, ele passou para ficar 1 hora lá e comer um McDonald's. Mas sabe o que aconteceu? Ele acabou ficando 2 dias naquela cidade. Porque aonde tem fé, ele para. Aonde tem uma expressão de fé, ele para. Amém? Diga comigo assim, a fé é uma expressão. Amém? Está comigo aí? A fé se expressa. Segunda coisa que eu quero dizer para você, preste atenção. A fé é humilde. Cuidado com falsos conceitos de fé. Algumas igrejas da televisão, algumas, não estou falando de todas, algumas, eu já vi
pregando heresias nesse aspecto. Então eles falam assim: é só você determinar que Deus faz. É mais ou menos como se Deus se tornasse escravo da nossa fé. Deus não é escravo da nossa fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia não diz que tudo vai acontecer ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então a nossa fé, ela nunca ultrapassa o nível da soberania de Deus. Deus está sempre no controle. Deus vai responder a sua fé, sim. Deus vai fazer coisas por causa da nossa fé. Mas uma coisa que não pode sair do nosso coração é sobre a humildade. Nós não podemos obrigar a Deus a fazer. Olha o que diz aí. Quando ele ouviu Jesus de Nazaré, ele gritava o quê? Tenha misericórdia de mim. Ele não gritava assim: Jesus, me cura, se você é Deus. Ele não ficava só ativando assim. Ele não ficava falando assim: Jesus, você vai ter que me curar. Não, ele falava: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele tinha humildade, igual aquela mulher Ciro Fenícia, ela teve humildade. A humildade é uma chave da fé bíblica. A fé bíblica, ela crê, ela espera, ela confia, mas ela é humilde, ela se submete à vontade soberana de Deus. Terceira coisa, a fé, ela, olha só, no versículo 50, diz assim: lançando a sua capa para o lado, versículo 50, lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá. Jesus disse: a sua fé o curou. Preste atenção nesse ponto. A fé, além de se expressar, a fé, ela age rumo ao que vai acontecer antes que aconteça. Deixa eu explicar esse ponto. Terceiro ponto. A fé, além de se expressar, a fé, ela se lança no que ela crê, mesmo que ainda não aconteça. Olha o que aconteceu nessa história, preste atenção comigo. Ele, antes de ser curado, chegou um discípulo de Jesus e falou assim: venha, ele o chama. Olha o que ele fez: lançou a sua capa de um lado, ele deu um salto, ele se lança, ele se coloca de pé, ele tem uma postura, e agora ele vai rumo a Jesus. Sabe, antes de acontecer qualquer cura, esse homem teve uma postura de fé. Sabe o que significava lançar a sua capa para o lado? Era aquela capa, gente, presta atenção, aquela capa era o rótulo do seu problema. A capa, quem usava aquela capa? Os cegos, os mudos, principalmente os leprosos. Eles precisavam usar uma identificação. Aquela capa era o que rotulava aquele homem. Sabe, algumas capas da sua vida, elas só vão ser retiradas se você der um passo de fé. Existem capas na vida das pessoas que elas precisam avançar pela fé. Olha só, a capa era o rótulo, era o que documentava que aquele homem era cego. Mas sabe, ele não esperou enxergar. A Bíblia diz que ele já lançou sua capa para trás. Ele lançou sua capa de lado. E ele dá um salto. Sabe, esse salto significa uma postura. Ele se levanta. Qual é o salto que você precisa dar hoje pela fé? Mesmo que tudo não tenha acontecido ainda. Qual é o salto em direção àquilo que Deus vai fazer que você precisa dar? Qual é a capa que você precisa tirar? Sabe, o poder da fé te capacita a tirar as capas antes mesmo de você experimentar o que Deus vai fazer. Mas às vezes o que Deus está esperando é você lançar a capa para o lado. Sabe, esse homem, ele lança a capa para o lado. Esse homem se coloca de pé. Esse se colocar de pé tem a ver com a postura. E ele vai ao encontro de Jesus. Sabe, queridos, as nossas atitudes, elas revelam a nossa fé. As nossas atitudes, elas mostram para Deus e também para as pessoas a nossa fé. Ele agiu como se já tivesse curado. Sabe, não aconteceu ainda, mas aqui dentro já aconteceu. Amém? Eu quero que você pare alguns segundos agora, feche os seus olhos. Porque no reino de Deus, às vezes você vai enxergar mais de olhos fechados do que com eles abertos. Feche os seus olhos. Sabe, o que precisa acontecer primeiro dentro de você?
Fique de olhos fechados mais alguns segundos. Não aconteceu ainda, não se materializou ainda, mas o que já aconteceu dentro de você? Quem sabe seus filhos, seu marido, sua esposa, quem sabe alguma área da sua vida que precisa de uma intervenção de Deus hoje. Qual é a área da sua vida que precisa de uma intervenção de Deus hoje? Talvez é na área dos seus negócios, do seu trabalho. Talvez você precise de uma cura hoje. Eu quero dizer que Deus já tem a cura separada para você. Talvez uma área que você está com tanta dificuldade em relação a vícios, a santificação. Eu quero dizer para você que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Mas você precisa gerar isso primeiro dentro de você. Dentro de você. Pode abrir os seus olhos. Louvado seja Deus. O que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Sabe, queridos, a fé, ela precisa e pode ser objetiva. Jesus está perguntando para um cego o que quer que ele fazia, mas sabe de uma coisa? Preste atenção nisso. Tem pessoas que não escolhem o melhor. Aquele mendigo na porta da igreja, estava ali Pedro passando, e ele estava diante do poder de Deus, e ele pede uma esmola. Depois Pedro disse: olha para mim, olha para nós, e agora sim, ele pede o melhor. Sabe, Deus, Ele estava disposto a dar o melhor para esse cego. O que quer que eu te faça? Ele poderia responder: eu quero esmola. Ele poderia responder como algumas pessoas pedem. Eu já vi pessoas orando isso: Senhor, me dá forças nessa doença. Senhor, me dá forças para viver na pobreza. Senhor, fortalece. Gente, tudo bem, mas se a oração terminar aí, aonde está a nossa fé? Não sei se vocês estão entendendo. Aonde está a nossa fé? Senhor, me fortalece, porque eu vou ficar mais 10 anos passando necessidade. Senhor, me fortalece, porque essa doença me pegou. Outro dia uma pessoa falou assim: a minha chagas, o meu câncer, a minha coluna torta, o meu joelho machucado, esqueci o nome, o meu joelho desligado, rompeu o ligamento, o meu joelho destruído. Quantos estão entendendo? A minha história de pobreza, não é sua mais. A palavra de Deus diz que Jesus levou naquela cruz. Então não é sua mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa fé é objetiva. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? E esse cego, ele escolheu o melhor. Sabe, escolher o melhor diante de um Deus que pode dar todas as coisas, não é burrice, não é orgulho, não é arrogância. Pelo contrário, é reconhecer que Ele pode. Tem pessoas que chegam diante de Deus e não têm coragem de escolher o melhor. Elas não escolhem o melhor. Eu quero dizer para você que biblicamente você e eu podemos escolher o melhor. Deus podia dar para ele dinheiro, Deus podia dar tantas coisas, mas ele não escolheu esmola, porque ele sabia que Jesus tinha o melhor para ele. Ele escolhe: eu quero ver. Querido, Deus não se ofende com você quando você pede tudo, quando você pede a cura completa, quando você pede a salvação de todos os seus parentes. Deus não se ofende. Cadê as mulheres solteiras aí? Cadê, gente? Aí, estão tímidas. Tem que ter fé, agora é a hora da sua fé. Cadê os homens solteiros aí? Cadê os homens solteiros, gente? Amém? Fala: eu! Deixa ela te ver. Expressa a sua fé. Gente, parece pecado ser solteiro. Você está doido? Ser solteiro não é pecado, não. Ser solteiro é você estar a caminho da promessa. Sabe, você que está solteiro, você pode pedir o maridão, moça, daquele jeito. Pode pedir. Gente, eu pedi mais do que eu tinha potencial. E Deus me deu. A Dani vai vir hoje no culto à noite, mas Deus me deu. Eu pedi mais do que o potencial, amém ou não amém? Sim ou não? Sabe, às vezes você tem que aprender a pedir.
Pede o marido, faz a lista. Jesus está dizendo, ei, o que quer que eu te faça? Jesus está dizendo, qual marido você quer, meu amor? Filha, eu tenho me agradado de você, qual marido que você quer? Aí ela põe na lista assim, que seja macho e trabalhador. Aí vai vir qualquer macho, qualquer trabalhador. Põe um pouquinho mais. Homem cheiroso, trabalhador, sem chulé. Aí você vai pondo, potencial para renda de 5 dígitos. Se você crer um pouco mais, 6 dígitos, Senhor, 6 dígitos. Põe na lista, pô. Aí 2 anos de casado, eu falo, esse homem aí está com chulé, ele não comunica, o casamento está arrastado, porque não comunica, não fala nada. Aí eu falo, você pediu? Não, eu pedi para Deus qualquer homem. Falei, então ele te deu qualquer homem. Qualquer homem, agora você se vira. Não peça qualquer mulher, não peça qualquer homem, faz a listinha, porque a fé, ela é objetiva, amém ou não? A fé é objetiva, creia nisso. Lembra a história de Paul Young-Cho? Ele disse, Senhor, eu quero uma bicicleta Mitsubishi. Sabe qual bicicleta que Deus deu para ele? Mitsubishi, entendeu? Então você tem que pedir, a fé é assim. Eu quero uma escrivaninha de 1,80 m. Deus deu para ele a escrivaninha de 1,80 m. A fé é assim. Nós precisamos crer e aplicar. Jesus diz para ele assim, o que queres que eu te faça? Jesus talvez está te perguntando hoje, eu creio nisso, o que quer que eu te faça, meu filho? Nós precisamos pedir e aplicar fé no que queremos. E o último ponto, Marcos 10, versículo 52. Olha o que diz. Jesus disse, vá, a sua fé o curou. Vá, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Diz comigo, repita isso comigo. Muito obrigado, meu irmão. Você percebeu que a coisa aqui está quente? Eu sei o que é isso. Obrigado, viu, cara? Você teve revelação. BH vai fazer 30 graus a semana inteira, gente. Então prepare o calor. Hoje vai fazer 33. Quem sabe você sai daqui e já chama o seu irmão para ir para a piscina hoje. Se quiser melhorar, uma boa picanha. E se quiser melhorar mais ainda, um suco de abacaxi. Não posso falar isso, né? Não estou podendo. Último ponto que eu quero te dizer. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Agora repita comigo isso. E seguia, você está aí? Amém? Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O último ponto que eu quero te dizer. Aonde há experiências de fé, há engajamento. Aonde há experiências de fé, há engajamento. Você vê que aquele homem lá em Decápolis, ele tinha demônios. Ele morava no cemitério. Ele era temido até pelas autoridades. O homem tinha que ser acorrentado. Ele dormia dentro de túmulos. Era um homem com potestades, com demônios de todas as espécies dentro dele, principalmente Exus, caveira e outros. Era um homem assim, cheio de demônios. E Jesus chega, liberta aquele homem daqueles demônios. E a partir da libertação daquele homem, quando ele recebe um milagre pela fé, a Bíblia diz que aquele homem se tornou um missionário de Jesus em Decápolis. Preste atenção nisso. As suas e as minhas, as nossas experiências de fé, elas sempre vão agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem crê nele precisa ter fé que ele existe, sabe? Quem tem Jesus tem que ter fé mínima para crer na salvação. Agora, sabe de uma coisa? O que eu quero te dizer é o seguinte: a fé alegra a Deus, a fé agrada a Deus.
Por isso que Deus, Ele instigava os discípulos a ter mais fé. Quanto mais experiências de fé, mais engajamento nós vamos ter na obra de Deus. Sabe por que algumas pessoas esfriam na fé também? Porque às vezes não tiveram experiências de fé. Quem tem experiências de fé nesse Jesus maravilhoso, acaba seguindo Jesus pelo caminho até o fim. Esse homem, ele se torna um discípulo poderoso do Senhor. Ele se torna alguém ainda mais fiel ao Senhor. Por quê? Porque a vida cristã, ela é muito mais engajada, ela é muito mais assim legítima, ela é muito mais enraizada quando existem experiências de fé no nosso caminho. Fica de pé no seu lugar.